Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Divina Liturgia da Igreja de Jesus Cristo celebra as basílicas de São Pedro em Roma e de São Paulo fora dos muros de Roma. A Igreja celebra a sua fé genuína, piedosa, desejada e querida por Deus, apostólica. A Igreja, ao celebrar as basílicas dedicadas a Pedro e Paulo, a Igreja nos mostra, a Igreja nos lembra de que a fé católica é uma fé que nasce com o sangue de Cristo derramado. A Igreja nos lembra que o sangue dos mártires sempre foi a sementeira da fé da Igreja Católica, da Igreja de Jesus Cristo. Uma fé corajosa, leal, fiel, destemida e totalmente do seu Senhor. A fé deixada por Cristo como uma virtude teologal deve ser vivida até as últimas consequências. Não uma fé leviana, vazia, muitas vezes sem sentido, como a gente encontra aqui e ali, mas uma fé firme e inabalável como a rocha, como a Igreja vem pregando ao longo desses 2000 anos de história. Uma fé na encarnação de Jesus Cristo. Uma fé no seu sangue derramado. Uma fé onde os apóstolos seguiram a Cristo Jesus, todos eles derramando o seu sangue para fazer Deus ser amado, para fazer Deus ser conhecido. Uma fé que chega aos extremos do viver. Uma fé que chega aos extremos da vida. Quando nós vemos essa fé cristã melada de sangue, e nós vemos a fé dos cristãos dos dias de hoje, mas a gente percebe uma disparidade tão grande, a gente percebe uma distância tão grande daquilo que era pregado e vivido, daquilo que hoje em dia é pregado e tão pouco vivido. Tanto que essa fé apostólica, ela entra na tradição da Igreja com uma simbologia muito grande. A simbologia dos sapatos vermelhos do Santo Padre e o Papa, que simbolizava justamente o sangue derramado dos cristãos. Por quê? Porque para ser seguidor de Cristo é preciso ser corajoso, é preciso ter coragem. Não é todo mundo que tem essa honestidade e essa coragem de seguir a Cristo e nunca desistir. Uma coragem na fidelidade matrimonial, não largando o esposo ou a esposa por qualquer coisa. A coragem da fidelidade no namoro,
ao dizer eu tenho que ser fiel pelo caráter que devo ter cristão, a fidelidade aos princípios batismais, sendo um bom padrinho, decente, honesto, sendo alguém temente a Deus na Igreja de Jesus Cristo, alguém que prima pela verdade, alguém que é capaz de julgar à luz do Evangelho. Até aqui eu posso ir, daqui para frente eu não posso mais. É preciso que nós resgatemos essa lealdade e essa força cristã de sermos de Jesus Cristo, de sermos do Senhor o bom Deus. É preciso que nós católicos tomemos consciência de fé, porque aqueles que não assumem o Evangelho na própria vida não haverão de herdar o reino dos céus. E com que facilidade nós encontramos hoje pessoas que vivem uma fé aparente, na hora de dar testemunho para si mesmo, se preocupam com a publicidade. Se ninguém vê, eu posso fazer. Está errado. Uma fé covarde, onde, quando precisa defender os princípios cristãos lá fora, em meio aos pagãos, existe uma indiferença, esquecendo de que são arautos do Evangelho, esquecendo que lá fora devem dar testemunho de Cristo, sendo sal, sendo luz, esquecendo que o nosso testemunho, ele arrasta multidões porque nos faz ser verdadeiramente igrejas ambulantes, que atuam no mundo como homens e mulheres de Deus. Uma fé muitas vezes tão relativa aí fora. Quando nós vemos os católicos colocando no mesmo pé de igualdade a Igreja Católica e as igrejas protestantes. E não podemos fazer isso, até porque o catolicismo não enxerga o protestantismo como igrejas, mas como comunidades eclesiais. Mas igrejas não. Igrejas são as orientais, é a igreja ortodoxa, é a igreja católica. As outras, todas, são comunidades eclesiais. Por quê? Porque nunca estarão no mesmo pé de igualdade que nós, por uma razão. Paulo era católico, Pedro era católico. Observem onde os apóstolos todos estão enterrados, dentro das igrejas católicas. Os locais onde eles morreram, a Igreja Católica construiu lá em cima um templo, como a Basílica de São Paulo, extramuros, como a Basílica de São Pedro, que é provado que lá ali foram enterrados, e ali estão os seus restos mortais. E por quê? Porque a igreja foi pensada por Cristo, sendo católica, apostólica. Então, é preciso ter uma fé corajosa, capaz de corrigir os erros relativos de quem lá fora pensa que está vivendo no mesmo pé de igualdade. E o pior, quando um católico, ele diz assim: tanto faz, e para qualquer igreja, o que importa é que vá. Não. O que importa é ser católico, porque foi assim que Deus quis.
E é impossível o protestantismo ter razão. Como eu escutei por esses dias, uma baboseira tão grande de um protestante dizendo que o protestantismo era um sopro do Espírito Santo. Se o protestantismo for um sopro do Espírito Santo, esse Deus nós não podemos seguir por uma razão. Porque se em 1500 anos ele não soprou e só existiu a Igreja Católica, ele não pode se contradizer. Então é importante e é necessário que nós tenhamos clareza que o protestantismo nasce de uma divergência de teologia, de uma divergência na obediência. Observem que toda a igreja protestante nasce de uma rebeldia contra a Igreja Católica. Foi assim lá atrás com o luteranismo, com o anglicanismo, e até os dias de hoje é assim. Quando uma pessoa se revolta contra a doutrina e não quer ser guiado por ninguém, abre a garagem da casa, coloca 2 cadeiras e funda uma comunidade eclesial. Então é importante a gente compreender que a comunidade cristã é expressão da unidade da Trindade. Se Deus é um só em 3 pessoas realmente distintas e forma uma unidade indivisível, é impossível que a verdadeira fé esteja disseminada em cada igreja diferente. E se vocês colocarem um pastor protestante diante do outro, todos eles vão divergir na interpretação da palavra, porque é uma interpretação livre. Vão divergir na concepção de teologia, porque é uma interpretação livre. E entre eles não existe coerência, nem unidade de doutrina. Mas nós poderíamos dizer, sem medo, é uma verdadeira Babel, onde cada um interpreta segundo o seu modo, segundo o seu pensamento. E a fé católica nunca foi assim. Tanto que nosso Senhor vai dizer a São Pedro: quando tu fores provado na fé, confirma os teus irmãos. É por isso que a Igreja Católica, espalhada em todo o mundo, prega uma mesma doutrina, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Por quê? Porque é verdadeiramente a Igreja de Jesus Cristo. E sempre foi assim. E não é preciso a gente legitimar e pesquisar na Sagrada Escritura qual é a verdadeira igreja. Basta a gente ter a honestidade de pesquisar na história quem nasceu primeiro e como é que pode, depois de 1517 anos, surgir o protestantismo e dizerem: nós estamos com a verdade. É mais uma faceta demoníaca para tentar ludibriar e afastar as pessoas do caminho ortodoxo que nos leva aos céus. Então, a igreja hoje se alegra com a missão apostólica de Pedro, com a missão apostólica de Paulo, de saírem anunciando o Evangelho, de saírem anunciando o reino de Deus, de saírem testemunhando Cristo, até derramarem o seu sangue, como o grande testemunho de fé. E lembremos-nos de uma coisa: a experiência dos dois foram experiências diversas. Pedro conviveu com ele, em um determinado momento o traiu, se arrependeu, e quando o viu depois de morto, de pé, glorioso, ressuscitado, realmente se arrependeu e abraçou a causa do Evangelho,
ocupando o lugar colocado por Cristo Jesus ali no colégio apostólico de primos inter pares, ou seja, do primeiro entre os demais. O chefe da igreja: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E Paulo tem a sua experiência, não na convivência harmoniosa, física com nosso Senhor, mas depois de estudar com honestidade toda a ortodoxia judaica aos pés do grande mestre Gamaliel, Paulo tem uma experiência mística com nosso Senhor no caminho de Damasco. E a partir dali ele compreende que tudo aquilo que ele estudou chegava em Jesus Cristo. E Cristo, Jesus, ali interpela: por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E Paulo, a partir daquele momento, perde a visão, é batizado e se torna em um grande corifeu da Igreja de Jesus Cristo, a anunciar o Evangelho por todo o canto do mundo, chegando também a ser morto em nome do Evangelho. Dois baluartes da nossa fé, Pedro e Paulo. E é interessante porque Paulo, ao ter uma experiência mística com Jesus Cristo, não funda uma igreja para ele, mas vai ao encontro de conhecer Pedro. Se vocês averiguam a Sagrada Escritura, vocês vão ver que Paulo ali, quando tem uma experiência mística que começa a anunciar o Evangelho, ele não funda uma igreja, mas ele vai ao encontro de Cefas, ou seja, ele vai ao encontro de Pedro, para que Pedro possa confirmar aquela fé. Enquanto muitos desconfiavam da fé de Paulo, Pedro confirma e Paulo se transforma em um dos grandes baluartes, nessa grande personagem da Igreja de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor, o bom Deus, que nos dê a virtude cardeal da fortaleza, para que sejamos fortes e nunca nos abalemos, e nunca abalemos a nossa fé em meio a tantos problemas e tantas dificuldades que a vida nos impõe. Vamos ficar de pé e vamos elevar ao Senhor, o bom Deus, os nossos